Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo com o pequeno Breno, um menino de apenas 4 anos, sempre sorridente, sempre educado. Mas que, aos poucos, parecia desaparecer diante dos olhos de todos. A professora Emily foi a primeira a perceber que algo estava errado. Todos os dias, na hora do lanche, enquanto as outras crianças corriam animadas para abrir suas mochilas, Breno apenas se afastava, sentava em um canto e fingia estar ocupado com qualquer outra coisa. E o mais estranho era que ele sempre voltava para casa com a lancheira intacta. No início, pensaram que era apenas uma fase, talvez uma birra, talvez falta de apetite. Mas os dias passaram, as semanas passaram, e Breno começou a emagrecer de forma preocupante. Seu pai, Daniel, um homem simples e trabalhador, começou a se desesperar. Levou o filho ao médico, fez exames, comprou vitaminas, seguiu todas as orientações possíveis, mas nada parecia resolver. Breno continuava fraco, quieto, distante. À noite, Daniel ficava sentado ao lado da cama do filho, observando aquele corpinho frágil, tentando encontrar alguma resposta que ninguém conseguia dar. Filho, você não gosta do lanche? Ele perguntava com voz baixa, tentando não assustar. Mas Breno apenas desviava o olhar e dizia que estava tudo bem. Só que não estava. E, no fundo, Daniel sabia disso. Até que, em uma manhã comum, tudo começou a mudar, porque alguém decidiu prestar atenção em algo que ninguém mais havia notado. E o que eles descobriram? Ninguém estava preparado para ouvir. Naquela manhã, a professora Emily decidiu fazer algo diferente. Enquanto as crianças saíam para o recreio, ela pediu que Breno ficasse por alguns minutos na sala. Não havia bronca, não havia pressão, apenas um silêncio cheio de cuidado. Ela se abaixou até ficar na altura dele, com uma voz suave, perguntou se poderia ver a lancheira. Breno hesitou. Seus dedos pequenos apertaram o zíper como se aquilo fosse um segredo impossível de ser aberto. Mas, lentamente, ele entregou. Quando Emily abriu, encontrou tudo ali. Intacto, organizado, como se nunca tivesse sido tocado. O sanduíche ainda macio, o suco fechado, a fruta perfeita. Mas havia algo a mais. Um pequeno bilhete dobrado, escondido no fundo, algo que não deveria estar ali todos os dias. Ela abriu. E o que estava escrito fez seu coração parar por um segundo. Hoje também não consegui comer. Ele estava me esperando no portão. Emily franziu a testa, confusa, até que um detalhe começou a fazer sentido. Todas as vezes que Breno evitava o lanche, todas as vezes que ele parecia ansioso para ir embora, todas as vezes que ele olhava discretamente pela janela, como se alguém estivesse lá fora. Naquele instante, Emily tomou uma decisão. Na hora da saída, ela não ficou na sala dos professores. Ela seguiu Breno à distância. E foi então que ela viu. Do outro lado do portão da escola, encostado na grade, estava um homem, roupas gastas, olhar cansado, mãos trêmulas. Assim que Breno saiu, ele correu até a mochila, abriu a lancheira e, sem dizer uma única palavra, entregou tudo ao homem. Não havia medo no olhar do menino. Havia algo muito pior. Havia responsabilidade. O homem, com os olhos marejados, pegou o lanche como se fosse a única refeição do dia. Enquanto Breno apenas sorria, dizendo baixinho, hoje tem mais, tá bom. Emily levou a mão à boca, tentando conter o choque. Porque, naquele momento, ela entendeu. Breno não estava deixando de comer por falta de vontade. Ele estava escolhendo sentir fome. Mas o motivo ainda era mais profundo do que parecia. Naquele mesmo instante, a professora Emily sentiu algo quebrar dentro dela. Mas ela não correu, não interrompeu, não chamou ninguém. Apenas observou em silêncio, com os olhos marejados, tentando entender a dimensão daquele gesto vindo de uma criança tão pequena. No dia seguinte, ela chamou Breno novamente, mas dessa vez havia algo diferente no olhar dela. Não era só preocupação, era admiração misturada com dor. Com muito cuidado, ela perguntou quem era o homem do portão. Breno ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo se podia ou não contar aquele segredo. Até que, com a voz baixa e os olhos cheios de lágrimas, respondeu: ele é o papai do meu amigo,
o Liam, ele parou de vir para a escola, porque não tinha comida em casa. O coração de Emily apertou de uma forma quase insuportável. Breno continuou, ele fica lá fora todo dia, esperando, porque ele tem vergonha de pedir. Então eu dou o meu lanche, porque meu papai disse que quando a gente pode ajudar, a gente ajuda. Naquele momento, tudo fez sentido. Não era abandono, não era negligência, era amor. Um amor silencioso, escondido, sacrificial, vindo de um menino de apenas 4 anos. Emily não conseguiu segurar as lágrimas. Naquela mesma tarde, ela reuniu a direção da escola, contou tudo, e em poucos dias, uma corrente de solidariedade começou a crescer. Cestas básicas foram organizadas, apoio foi oferecido, e o pequeno Liam pôde voltar para a escola. Quando Daniel, o pai de Breno, descobriu toda a verdade, ele caiu de joelhos, abraçando o filho com força, com os olhos cheios de lágrimas, não de tristeza, mas de orgulho. Porque, sem perceber, aquele menino frágil estava ensinando algo que muitos adultos ainda não aprenderam. E Breno, finalmente voltou a comer. Mas agora, nunca mais sozinho. Porque aquele gesto pequeno mudou mais de uma vida. Se essa história tocou seu coração, curta, siga e compartilhe. Porque o mundo ainda precisa conhecer mais histórias assim.